Ai, tá gravando. Fala pessoal, tudo certinho com vocês? Estamos aqui reunidos para mais uma aula de Biologia do Amor, linda e maravilhosa, e hoje nós vamos finalmente entrar nos grupos animais, começando com nossos queridos, amados e muitas vezes esquecidos, os protozoários e as algas. Esses dois fazem parte do reino dos prototistas ou ainda protistas, como era a nomenclatura antiga. Tá bom? Tô muito chique, tem até uma cadeira agora. Bora lá. Então vamos às características gerais desse grupo, desse reino. Eles são todos eucariontes, você já sabe, mas relembrando, os eucariontes são aqueles que têm uma membrana que envolve o núcleo deles, o material genético deles. O material genético deles não fica lá jogado no citoplasma, tem um carinha ali, uma membrana que delimita eles. Eles são, em sua grande maioria, unicelulares, mas tem representantes multicelulares, pluricelulares, que são as algas. Aí eu sei que você deve estar se perguntando, mas por que a gente está estudando algas aqui em zoologia? A gente não devia estar vendo algas lá nas plantas? O que acontece é o seguinte, antigamente, as algas multicelulares, elas faziam parte do grupo das plantas e as algas unicelulares vinham aqui para os protoctistas. Porém, as algas, elas têm algumas características que a gente vai ver mais pra frente, mas dando um spoiler pra vocês. As algas, elas não formam tecidos verdadeiros. O que é formar tecido verdadeiro? Quando eu formo tecido verdadeiro, as minhas células, elas têm uma especialização. Cada célula é responsável por uma coisa. Nas algas, não. É um aglomerado de células que fazem tudo a mesma coisa. E isso a gente fala que não é um tecido verdadeiro. Então, por isso que as algas estão aqui. No nosso reino, no reino dos prototistas. A maioria é de vida livre. Quando a gente fala de vida livre, principalmente os protozoários, eles estão normalmente atrelados a lugares úmidos, as algas também, lugares úmidos ou com uma presença de água. Ou eles podem ser parasitas, no caso dos protozoários. A gente vai ver, a próxima aula vai ser só sobre doenças que os protozoários causam. E uma das doenças parasitárias que mais mata no mundo é causada por um protozoário. A digestão deles é intracelular, no caso dos protozoários, e as algas, elas são produtoras, elas fazem fotossíntese. A reprodução predominantemente é sexuada, mas alguns podem fazer sexuadas também com um pouco menos de frequência. E ainda, os prototistas, eles fazem parte do fitoplâncton e do zooplâncton, que é uma baita de uma importância ambiental dentro de todo o ecossistema marinho. A nossa aula, ela vai ter a seguinte logística. A gente vai começar conversando sobre os protozoários e lá no final da aula a gente fala sobre as algas, beleza? Então, os protozoários, eles podem ser classificados de várias maneiras. Mas o que o vestibular cobra é a classificação de acordo com o meio de locomoção. Então, qual vai ser a estrutura locomotiva daquele animal que vai classificar ele de uma certa forma. Então, o primeiro tipo de classificação é os risópodes, que são aqueles que eles têm falsos pés, o que a gente chama de pseudópodes. Eles projetam a membrana dele, por exemplo, eu quero ir para lá, eu sou uma unicelular. Eu projeto a minha membrana para frente e aí eu puxo o meu corpo. Um exemplo muito clássico desse grupo é a ameba. Então, a ameba ela vai lançar esses pseudópodes e depois vai se puxar. O segundo tipo são os ciliados, que são aqueles que têm um monte de cílios. O corpo dele é todo cheio de cílios. Esses cílios vão batendo e ele vai nadando pelo seu ambiente. E isso ajuda não só na locomoção, mas também na alimentação, porque o alimento chega ali e ele engloba aquele alimento. O outro tipo são os flagelados. Muito fácil. Eles têm flagelos, então, como se fosse um espermatozoide, eles têm um flagelinho que vai batendo e eles vão nadando. Um exemplo muito clássico desse grupo é um protozoário que causa giardia, que a gente vai ver mais lá pra frente na outra aula. O outro grupo são os sporozoários, que são aqueles que eles não têm meio de locomoção. Como assim eles não têm meio de locomoções? Eles são geralmente parasitas, então eles não precisam se mover, por exemplo, eles caem lá na nossa corrente sanguínea e seguem o fluxo, eles não precisam de uma estrutura para se mexer. Um exemplo muito clássico é um protozoário que causa malária.
Vamos descobrir mais pra frente também. Agora sim, se você fala, eu não vou decorar todos esses nomes, eu não consigo decorar, você não quer uma específica, não vai ter específica de biologia, fica com essas 4, guarda bem essas 4 classificações. Agora, se você é um cara que acha importante ter um conhecimento a mais, eu aconselho você a lembrar dessas outras 2 classificações que eu vou falar agora, que são os foraminíferas e o actinopoda. Esses 2, eles não têm nada de muito diferente. Eles têm também pseudópodes, falsos pés, só que eles são mais finos e alongados. Tudo bem? A gente vai conversar sobre eles daqui a pouquinho. Então vamos começar com o primeiro grupo, que são os risópodes, ou podem aparecer ainda como sarcodíneos, beleza? Os 2 nomes denominam o mesmo grupo. Vocês já sabem, eles andam com esses falsos pés como as amebas. Eles podem ser de vida livre ou parasita. A grande diferença deles é que eles têm... Diferença não, porque outros protozoários vão ter. Mas aqui neles a gente tem que lembrar do vacúolo contrátil. O que é esse vacúolo contrátil? Dentro deles tem uma estrutura que a gente chama de vacúolo contrátil, que é responsável por fazer o controle osmótico. Pensa assim, tá lá a ameba. Começa a entrar água dentro dela. Entra água. Vai chegar uma hora que esse negócio vai explodir, porque a membrana, ela deixa a água passar, né? Então, vai entrar água, vai começar a entrar água, vai explodir, não vai aguentar tanta água. Então, eles precisaram de um vacúolo contrátil, que é uma estrutura que fica jogando a água para fora. Entra água, ele joga, entra água, ele joga. Como se você estivesse num barco. O barco furou. Você tá lá com o seu baldinho tentando tirar a água do seu barco. Você e o seu balde são o vacúolo contrátil. Vocês estão, jogando a água para fora para não afundar. É a mesma coisa com a ameba. O vacúolo joga a água para fora para que ela não exploda. Esses representantes desse grupo também tem uma coisa que a gente chama de vacúolo digestivo, que é uma estrutura que vai fazer a digestão nesses animais. Uma curiosidade também é que as amebas não, mas os representantes desse grupo, alguns podem viver numa relação que a gente chama de comensalismo, que é uma relação onde um se dá bem e o outro tanto faz. Então, às vezes, a gente tem no nosso trato intestinal alguns desses representantes que eles vivem ali se dando bem com os nossos nutrientes e pra gente tanto faz ele tá ali ou não. O segundo grupo, os ciliados ou ciliatas, lembrem que o paramécio é o cara desse grupo. Então, falou de ciliados, lembra do paramécio. Você já sabe, não tem muito segredo, se mexem com os cílios. Os representantes desse grupo podem ser de vida livre, parasita ou ainda podem viver em relações de mutualismo, onde ambos os seres eles se dão bem. Bem? A grande diferença, a grande sacada desse grupo é que eles têm 2 núcleos. Eles têm um núcleo maior e um menor. O grande macronúcleo e o pequeno micronúcleo. O macronúcleo, ele vai ser responsável pelas funções vitais daquele indivíduo. Então, por exemplo, a nutrição, a digestão, enfim, defesa, tudo ali vai ser responsável pelo macronúcleo. O micronúcleo, ele vai ser exclusivamente responsável pela reprodução sexuada do protozoário, tá bom? Então, macronúcleo, funções vitais, micronúcleos, reprodução sexuada, onde tem a troca de gametas. Ele também tem, os representantes desse grupo também tem o vacúolo contrátil, lembra? Que joga a água para fora, uma em cada extremidade da célula. A digestão deles, como que funciona? A grande maioria dos protozoários é assim também. A digestão, ele tá lá, ele vai ter uma boquinha, não é bem uma boca, mas é uma abertura, um sulco oral, que a gente vai chamar de citostoma, que se assemelha à nossa boca, mas é por onde entra o alimento. Cílios batendo, entrou pelo citostoma. Ele vai passar por uma região chamada citofaringe, assim como funciona com a gente, que é onde vai rolar a absorção dos nutrientes. Então, por exemplo, tá lá o protozoário com seus cílios batendo, encontrou uma bactéria. A bactéria entra pelo citostoma, passa pela citofaringe e vai parar numa estrutura que a gente chama de fagossoma. Tá, o fagossoma, ele fica livre dentro da célula ali, ele não fica paradinho, ele fica se mexendo.
Chegou nesse fagossoma, ele vai se juntar com o lisossomo, os dois, ó, o lisossomo, lembra que ele faz? Ele é responsável pela digestão. Então, ó, juntou os dois, vai gerar uma cápsula ali que a gente chama de vacúolo digestivo. Lembra que eu comentei com vocês? Então, juntou o fagossoma com o lisossomo, gerou o vacúolo digestivo. Ali vai rolar a digestão, pá. O que for para ser eliminado, as excretas que a gente fala, eles vão englobar também num vacúolo, vai englobar, pensa assim, vai fazer uma cápsulazinha que a gente chama de vacúolo residual. Ali são os resíduos que não tem mais utilidade para o protozoário. Então, esse vacúolo residual vai sair lá pelo citopígio, que é uma estrutura que se assemelha ao ânus, tudo bem? Que é por onde vai sair do corpo do indivíduo e bye. Uma grande destacada desse grupo também é que eles têm uma estrutura de defesa. Então ele tá lá, ele percebeu que tem alguma coisa ali que pode fazer mal para ele. Ele tem um estímulo de soltar um monte de filamentos finos e compridos que a gente chama de tricocisto, tudo bem? Então falou em tricocisto, estrutura de defesa dos ciliados. Agora vamos para os flagelados ou ainda flagelata, que se locomovem com o auxílio de um flagelinho, normalmente 2, tudo bem? O menorzinho e o maior, que é realmente responsável pela locomoção do indivíduo. Esses indivíduos podem ser vida livre, parasita ou mutualística. No mutualismo, que é aquele onde os dois se dão bem, um exemplo muito clássico é que eles vivem lá dentro dos cupins. Não sei se você já se perguntou como diabos um cupim digere uma madeira. Quem digere a celulose não é o cupim em si, mas sim esse protozoário que está lá dentro do cupim. Então, o protozoário vai fazer a digestão e dar nutrientes para o cupim, e o cupim oferece um abrigo para esse protozoário. Então, os dois se dão bem. Eles podem ser sésseis e formar colônias, então paradinhos, vários mini protozoarinhos com um flagelo, ou eles podem ser livres nadantes mesmo, aqueles que nadam por aí pela água. Uma grande diferença deles também, que é bom você anotar, é o cinetoplasto. O cinetoplasto é uma estrutura que fica lá dentro da célula e que geralmente ela está no começo do flagelo. E ela funciona como se fosse uma mitocôndria em nós. Então ela dá a energia para aquele flagelo ficar batendo, né? Porque não é do nada que vem. Precisa da energia, essa energia é lá do cinetoplasto que vai sair. Os esporozoários podem ser chamados também de apicomplexa. Por quê? Lembram que todo mundo desse grupo é parasita. Apicomplexa, porque pelo menos em algum momento da vida, eles têm uma estrutura chamada de complexo apical. Esse complexo apical é o que permite eles entrarem no corpo do hospedeiro. Então, eles liberam como se fossem uns filamentos que vai penetrar nessa célula do hospedeiro e vai permitir que ele entre. Eles são parasitas, por isso eles não precisam de estrutura locomotiva, a gente já conversou. E alguns desses grupos podem formar esporos que são lançados no ar, como é o exemplo do cara que transmite a toxoplasmose. Lembra daqueles 2 grupos que eu falei que era extra? Então, chegou a hora deles. É bom você prestar atenção. Vamos lá. O primeiro deles é o foraminífero. O que os foraminíferos têm de legal? São um tipo de protozoário que ele vai selecionando ao longo da vida dele elementos e vai formando uma carapaça em volta dele. Então ele pega lá um pouco de calcário, um pouco de cálcio, um pouco de sílica e vai criando um método de proteção em volta dele. Nessa carapaça tem pequenos furinhos que é por onde saem os pseudópodes, saem aqueles pés maiores, mais filamentosos e finos. Então, os furinhos, ele parece um solzinho assim. Então, a carapaça e um monte de filamento saindo dele. Curiosidade histórica desse grupo. Há muito tempo atrás, tinha um tipo desse protozoário em muita abundância. E ele ia lá selecionando os elementos para ele. Tá, e daí? E daí que eles iam morrendo e se depositando no solo. Um tempo depois, uns caras chamados egípcios, que formavam grandes pirâmides, pegaram desse solo, porque esses protozoários que morreram ajudaram a criar um solo sedimentar. E aí os egípcios iam lá, pegavam esse material sedimentar e criavam as grandes pirâmides.
Ou seja, as grandes pirâmides que tem hoje estão repletas de mortes de protozoários foraminíferos. Curiosidade histórica. E o segundo são os actinopodas. Os actinopodas se dividem em dois ainda, os radiolários e os heliozoários. Os radiolários, eles são exclusivamente marinhos e fazem parte do fitoplâncton. Eles têm uma cápsula central feita de quitina. Guarda isso. Lembra da cápsula? Então, a cápsula deles é de quitina, que é por onde saem os pseudópodes. Guarda a quitina. Os heliozoários, eles são geralmente esféricos e eles não possuem a carapaça de quitina. Então, a diferença entre os dois é que um é de quitina e o outro não é de quitina. Eu sei que é muito nome, mas o vestibular, ele pega teu rim e espreme. Então, é bom você saber todos esses nomes e guardar para você usar em algum momento. Belezinha? Estamos quase no fim dos protozoários. Vamos falar da reprodução. Tô um máximo nessa cadeirinha aqui, girando pra lá e pra cá. Enfim, a reprodução, ela pode ser assexuada ou sexuada. Vamos começar com a assexuada, que é a que acontece em maior frequência, onde não tem a troca do material genético. Então, a primeira reprodução assexuada feita pelos protozoários é a divisão binária, aquela que a gente já conversou, onde eu tenho um protozoário, ele simplesmente se divide em dois e cria dois seres. O segundo tipo é a divisão múltipla, acho que esse a gente não conversou na aula de reprodução. A divisão múltipla é assim, tá lá, lembra que ele é unicelular, ele vai começar a dividir o núcleo dele, ele divide o núcleo. Divide de novo. Vai criar vários mini nuclinhos. Vai chegar uma hora que esses núcleos vão explodir a membrana celular e elas vão explodir e levar um pedacinho da membrana celular. Então, pensa que ela tá aqui, o núcleo, divide, explode, pegou um pouquinho da membrana celular, esse núcleo pegou um pouquinho da membrana celular e pronto, vários protozoarinhos. Agora, na reprodução sexuada, é meio hardcore assim, um negócio meio estranho. Vamos começar com a primeira, que é a conjugação. Quem faz a conjugação é o paramécio. Lembra do paramécio? Como que funciona? Basicamente, vai chegar um protozoário, um paramécio, outro paramécio, se juntou, vão trocar o material genético e adeus. Perceba que eles são unicelulares, então não tem um aumento de indivíduos no momento, eles só vão trocar o material genético. Por isso que se encaixa em reprodução sexuada, mas não aumenta o número de indivíduos na hora da troca. Então, como que funciona? Lembra lá que tinha o macronúcleo e o micronúcleo? Eu não ia deixar esses dois soltos, né? Vamos conversar sobre eles agora. O micronúcleo, ele vai se dividir, ele vai sofrer meiose. Nessa meiose, ele lembra que ele é 2 N's, nessa meiose ele vai gerar 4 núcleozinhos, 4 micronúcleos, que 3 desses núcleos vão morrer, vai sobrar só um. O outro paramécio fez a mesma coisa. O micronúcleo dele dividiu, sofreu meiose, gerou 4 micronuclinhos, morreu 3, ficou uma. Agora eles têm 2, certo? Cada uma tem 2 micronúcleos. Eles vão, se encostar. Esse cara vai mandar um dos micronúcleos para esse e esse cara vai mandar o micronúcleo dele para ele. Trocaram os micronúcleos. Agora cada um tem 2 diferentes. Esses 2 micronúcleos vão se fundir e futuramente ele vai sofrer a divisão binária e formar outros seres. Viram que agora ele teve uma troca de material genético, então esses novos seres vão ter uma genética mais variável. Entenderam? Então, tô aqui, micronúcleo, dividiu, sofri meiose, gerou 4. Morre 3, fica 1. Mesma coisa o outro cara. Juntei no outro paramécio. Passei meu micronúcleo para ele, ele passou o dele para mim. Os 2 micronúcleos se juntam e futuramente sofro divisão binária. Certo? E com muito esmero e felicidade chegamos ao final dos protozoários e agora vamos conversar sobre as algas. Panorama geral das algas. Elas são eucariontes fotossintetizantes, ou seja, elas fazem a fotossíntese e por isso são os maiores produtores de oxigênio do mundo. Nada de árvores, algas. Diferença, lembra que a gente tinha conversado lá no começo sobre a diferença das algas para as plantas? As algas, então, além de não formar os tecidos verdadeiros, elas também não têm vasos condutores. O que elas têm é um negócio chamado talo, tá? Talo que cresce, enquanto as plantas têm caule. Esse talo, ele não tem os vasos condutores xilema e floema, como tem lá no caule das plantas. Tudo bem?
As plantas, elas podem... As algas, elas podem ser classificadas de várias maneiras também. Uma delas é de acordo com onde elas estão. Por exemplo, algumas algas são bentônicas, ou seja, vivem associadas a substratos, vivem lá no fundo do mar. Ou seja, ou ao substrato, ou a pedras, às vezes. Então, onde ela se fixar ali, ela fica, e por isso que ela é chamada de bentônica. Ou ainda pode ser chamada de plantônicas, que são aquelas que ficam na superfície, tudo bem? Podem ser classificadas também de acordo com a pigmentação. Todas as algas, elas têm a clorofila. Porém, algumas, elas têm alguns pigmentos a mais. Vão formar lá as algas vermelhas, as algas pardas. Enfim, podem ser classificadas assim também. E a importância das algas. As algas, elas são extremamente importantes, de várias maneiras. A primeira delas é na alimentação. Se você é um cara que gosta de peixe cru, de sushi, agradeça as algas, porque aquilo que envolve o sushi são algas. Elas podem ser usadas para a fabricação do biodiesel. Por elas serem produtoras, elas podem ser usadas para a produção de energia. Por exemplo, tem um prédio lá na Alemanha em que a parede dela é toda cheia de algas. E essas algas acabam fazendo a fotossíntese e gerando energia, que era o que dava energia para o prédio. Olha que maneiro. Que mais? Elas podem produzir tintas. Então, por elas serem coloridinhas, algumas podem produzir pigmentos, podem produzir tintas. Elas são extremamente fundamentais na cadeia alimentar. Porque como algumas são produtoras, elas estão lá na base da cadeia alimentar. Vocês vão ver isso lá na ecologia, mas pensa que é o primeiro carinha lá. É ele que vai alimentar o fitoplâncton, que vai alimentar o zooplâncton, que vai alimentar o peixe, que vai alimentar o outro peixe maior. Então, é basicamente assim que funciona. Então, se a gente não tem o começo da cadeia alimentar, desgraçou tudo. Então, os fitoplânctons, que são as algas, são extremamente importantes dentro da cadeia alimentar, que tem uma importância ambiental gigante. E não podemos esquecer, reforçar da produção do oxigênio. Se as algas morrem, a gente morre também. Belezinha? Então vamos às classificações das algas. Aqui não tem tanta preocupação, porque o vestibular, se ele for pedir algas para vocês, ele vai pedir as mais famosinhas, que eu vou contar para vocês quais são, e vai falar mais sobre impactos ambientais. Mas iremos conhecer todas aqui. A primeira delas são as algas euglenas, que são as algas que são unicelulares, ou seja, tem apenas uma célulazinha. Elas são de água doce e por isso elas têm o vacúolo contrátil. Lembra lá que a gente falou? Pausa aqui. Não sei se vocês perceberam, mas a gente está falando de vacúolo contrátil para os animais, né, os seres, de água doce. Por quê? Porque os animais que estão no ambiente doce, eles são hipertônicos com relação ao meio. Então, vai entrar muita água. Lembra que a água, ela funciona por osmose. Então, ela vai da concentração maior pro menos concentrado. Então, dentro da água doce, vai vir um monte de água mesmo. Agora, se ele está num ambiente marinho mais salgado, a concentração do corpo, ela vai se equivaler com o meio. Então, não vai ter essa entração absurda de água, tá bom? Por isso que o vacúolo contrátil estão nas espécies de água doce. Voltando. Eles possuem dois flagelos, estão super parecidos com os protozoários, né? Olha só como eles são parecidos com os animais. Então, eles também vão ter os dois flagelos e eles não vão ter a parede celular. Por quê? Porque daí eles conseguem ser mais ágeis, conseguem andar mais rapidinho. Beleza? Terminamos as euglenas. Vamos entrar nos dinoflagelatas, que são aqueles importantes para o vestibular. Grifa aí. As dinoflagelatas são aquelas também unicelulares, onde o flagelo vem lá do interior da alga, tudo bem? Da célula. Eles constituem o plâncton, belezinha? Bem importante lembrar disso também. E essas algas, elas têm uma extrema importância ambiental. Por quê? Porque graças a elas produzem em uma certa quantidade uma substância tóxica. Quando elas estão em um ambiente em que tem muito nutrientes, por exemplo, um ambiente onde tem muita carga de liberação de esgoto, lembrem que esgoto pra gente é ruim, pra alga, ótimo, nutrientes. Então, onde ela está no ambiente que tem muito nutrientes, como esses ambientes poluídos, ela vai começar a produzir muito dessa toxina, vai começar a se reproduzir muito e vai gerar o que a gente chama de maré vermelha. A maré vermelha é um impacto ambiental muito importante, muito ruim e de origem antropológica, ou seja, origem de ações do homem.
Então, ela vai gerar uma camadinha ali em cima, vermelha, e vai impedir com que os peixes consigam ter acesso ao oxigênio. Então, vai matar milhares de peixes, vai destruir os corais. Enfim, péssimo, tudo bem? Então, pega as dinoflagelatas. Uma coisa que pode acontecer também é que se essa alga tá se reproduzindo muito, tá tendo muita produção dessas substâncias tóxicas, e ali perto tem algum pescador fazendo o seu cultivo de marisco, o marisco ele é um animal filtrador, ou seja, ele é um animal em que a água, o alimento dele é feito pelo filtro dele, a água vai passando e ele vai pegando os alimentos dele. Então, ele retém para ele um pouco dessa toxicidade das dinoflagelatas. Então, o pescador vai lá, tá cultivando o seu marisquinho, pegou o seu marisquinho e esse marisquinho veio pra gente com essa toxicidade da planta. Tudo por nossa causa. Vocês viram que é toda uma ação antropogênica que vai caindo, vai dando uma cadeia, vai fazendo uma cadeia de destruição. Elas também fazem parte das zooxantelas, que são extremamente importantes. Por quê? As zooxantelas, elas vivem em simbiose com os corais. Ou seja, o coral, ela vai viver lá dentro dos corais e como ela é produtora, ela vai fazer a produção de energia para o coral e o coral vai dar abrigo para elas. Numa relação, simbiose, uma relação onde os dois, ok. Então, a zooxantela faz o alimento pro coral e para ela e o coral protege ela. Tudo bem? Então, extremamente importante também. Os dinoflagelatas também estão ligados à bioluminescência no mar. Então, aquele fenômeno em que o mar começa meio que brilhar, são as zooxantelas, não, são os dinoflagelatas ali. Temos a terceira classificação, que são as diatomáceas. As diatomáceas não têm muita graça, não. Elas são unicelulares também. A graça delas é que, assim, elas têm uma parede celular dupla, certo? Então, dupla parede celular. E elas se reproduzem, quando elas vão se reproduzir, elas dividem, uma fica com a parede celular grande e outra com a parede celular pequena. Até aí tudo bem. Agora, aqui ficou com a parede celular pequena, vai sofrer, vai se reproduzir também, menorzinha, outra maior. Então, a outra pequenininha aqui vai se reproduzir de novo. A parede celular menor dela vai ficar com a outra e a maiorzinha para outra. Ou seja, vocês perceberam que é um efeito em cascata, onde se ela vai diminuindo de tamanho, vai chegar uma hora que não tem o que fazer. E quando chega essa hora que ela fala, tô pequenininha demais, ela começa a fazer uma reprodução sexuada. Aí ela vai fazer reprodução sexuada e vai esperar ela crescer. Quando ela crescer de novo, ela vai continuar o processo. Diminuiu, reprodução sexuada. Espera crescer, continua o processo. Essa é a diferença aí das diatomáceas. 4. São as algas pardas. As algas pardas são multicelulares, são marinhas. Elas têm um talo, talo, não caule. Elas têm um talo, aquilo que cresce neles é um talo. E elas formam aquelas enormes florestas marinhas, que elas crescem absurdamente. Elas podem chegar a tamanhos enormes e fazerem aquelas florestas que a gente chama de kelps. Entendeu? Então, quando vocês verem aqueles negócios gigantes, aquelas florestas marinhas, são os corais, as algas... corais não, são as algas pardas que estão formando os kelps. E elas conseguem fazer esse crescimento absurdo para cima porque elas têm bolsas de ar. E essas bolsas de ar permitem com que elas flutuem e deem origem àquelas algas gigantescas. Vamos ter também a classificação das algas vermelhas. Não tem muita novidade também, maioria é multicelular, elas possuem a clorofila, mas elas têm um pigmento que deixa elas vermelhas e elas normalmente estão associadas aos corais também. E vamos ter a classificação das algas verdes, que às vezes quando a gente pensa em alga, só vem alga verde na nossa cabeça, né? As algas de alga verde, elas podem ser marinhas ou de águas doces, mas o mais maneiro delas é uma relação que elas têm com os fungos, uma relação simbionte também, mutualística, onde os dois se dão bem. Sabe quando você vê lá na árvore aquelas várias manchinhas? Aquilo lá são algas mais fungos associados, que vai gerar aquela manchinha que a gente chama, aonde a alga vai produzir o alimento, né? Como ela faz fotossíntese, ela produz o alimento para o fungo e o fungo faz a proteção dessa alga.
proteção no sentido amplo, assim, também. Elas protegem contra alguns animais que podem vir querer comer essa alga. O fungo faz essa proteção da alga. E muito importante que vocês podem usar no vestibular, em algum momento se cair, é que as algas, que os líquens, eles são bioindicadores. O que é ser bioindicador? Bioindicador é dizer se aquele lugar tá maneirinho ou se aquele lugar tá ruim. Os líquens, eles são extremamente sensíveis à poluição ambiental. Então, um local com muita poluição ambiental não vai ter a presença de líquens. Então, se você viu aquela árvore cheia de líquenzinho, o ar dali tá maneiro, tá gostoso, o líquen tá curtindo. Estamos quase no final, aguenta mais um pouquinho aí. Vamos falar da reprodução das algas. As algas, como todos os animais, alguns fazem reprodução sexuada e outros assexuada. Vamos começar com a sexuada, que ocorre em maior frequência. A primeira delas é aquela famosíssima, já conhece, divisão binária, que acontece apenas nas algas unicelulares, obviamente. Ela é umazinha, divide, vira 2 indivíduos. Ela também pode se reproduzir por fragmentação. Lembra que a gente comentou lá na aula de reprodução sobre o brotamento das esponjas? É a mesma coisa. Então, eu sou uma alga cheia de bracinhos. Esse meu bracinho cai, esse meu bracinho cai, caem na terra e brotam. Então, outra reprodução por fragmentação. E a terceira é a zoosporia, que ela cria, algumas células dessa alga começam a se diferenciar e vai criar um flagelinho. Essas células com flagelo a gente vai chamar de zoosporos. Esses zoosporos se soltam da alga, vão nadando, acharam um lugar, caem e germinam, nasce outra alguinha ali, tudo bem? Agora vamos falar da reprodução sexuada, que assim como nos protozoários era hardcore. Aqui acontecem umas coisas bem diferentes. Vamos lá, então. O primeiro tipo é a aplobionte haploide, acho que ia falar o nome errado, aplobionte haploide, ou ainda meiose zigótica, tá bom? Nesse tipo de reprodução acontece o seguinte: eu tenho uma alga adulta que é N, ela é haploide, ela tem o material genético dividido pela metade. Nós, seres humanos, somos adultos 2Ns, tudo bem? Só para vocês entenderem a comparação. Então, a alga adulta N, o que vai acontecer? Ela vai encontrar outro adulto N. Juntou esses dois, juntou N mais N, eu tenho então 2N, juntou a carga genética, 2Ns. Vai acontecer, vai gerar uma camadinha ali que vai proteger esses dois materiais genéticos. Essa camadinha a gente chama de zigósporo, tudo bem? Juntou, revisando, adulto N, juntou os dois adultos Ns, gerou um 2N aqui, tudo bem? Criou em volta o zigósporo. Esse coisinha que formou aqui 2Ns vai sofrer meiose, e dessa meiose vai gerar 4 célulazinhas N, tudo bem? Então, era 2N, sofreu meiose, gerou 4, que são Ns. E agora o que vai acontecer? Eles vão romper o zigósporo e vão sair por aí, felizes, vão cair na terra, vão nascer e vão dar origem a outro adulto N, e assim o ciclo se repete. O segundo tipo é mais normalzinho, que a gente chama de conjugação. Como que acontece? Os protozoários também tinham conjugação, lembra? Mas aqui na alga vai ser um pouquinho diferente. Então tá eu lá adulto, o outro adultinho do meu lado. Quando eu perceber que tem um adulto do meu lado e que eu vou fazer a reprodução, as minhas células começam a se diferenciar. Então vai gerar as células, os gametas femininos e os gametas masculinos. Por que que isso acontece? Porque quando as duas algas se encontram, primeiro elas vão gerar uma ponte citoplasmática. É uma ponte que vai ligar os dois. Essa ponte, a diferenciação é importante agora, porque quem vai sair vai ser o gameta masculino. O gameta masculino se desliga e passa pela ponte para encontrar o feminino. Quando ele encontra o feminino, pronto, acabou a ponte pode se desfazer, eles caem no chão e nasce outra alga. Belezinha? Não tem muito segredo nessa. Eles criam a ponte, os dois gametas se encontram, caem e germina. Última reprodução sexuada é a alternância de geração. Essa reprodução é muito importante porque ela vai acontecer também em vários animais. Então, é bem legal que vocês entendam ela. Pode parecer meio chatinha no começo, mas depois que você pegar a lógica, vai dar boa. Vamos lá.
Essas algas, lembrando que essa reprodução ela é bastante feita em algas verdes, belezinha? Vamos lá. Então eu tenho um adulto que é 2N, assim como nós. O adulto da alga tem o material genético completo. Esse adulto a gente vai chamar de esporófito, tá? Lembra do zoosporo lá que a gente conversou bem no comecinho? Vai ser importante agora. Então, ele tá lá, o esporófito 2Ns. Ele vai gerar zoosporos que serão N, metade da carga genética, é o gameta dele, tudo bem? Gerou o zoosporo que é N. Esse zoosporo vai sair por aí e vai cair na terra, vai nascer uma nova alga. Essa nova alga, ela é haploide, ela é N, tudo bem? Lembra? Só vocês pensarem no processo. Era 2Ns, criou gametas Ns, gerou um adulto N. Esse adulto N vai se encontrar com outro adulto N. Lembrando que o adulto N agora vai chamar gametófito, beleza? Esse gametófito vai encontrar o outro adulto N, os dois vão se fundir e vão gerar um novo ser 2Ns. Entenderam a lógica? Ora ele é haploide, ora ele é diploide. Então, quando ele é 2Ns, gera gametas N. Quando ele é N, encontra outro N e vira 2Ns. Não tem muito segredinho, beleza? Agora sim, finalmente foi-se toda a aula dos prototistas. Super legais, super demais, cheios de mistérios. Então agora quando você olhar um lago, você vai pensar em vários protozoários que estão por ali nadando. Então vamos fazer um exercíciozinho, dessa vez um exercício aberto da Unicamp São Paulo. Vamos lá, vamos ler. Uma certa quantidade de água de lagoa com amebas foi colocada num frasco enumerada de 1 a 5. Foram adicionadas quantidades crescentes de sais a partir do frasco 2 até o frasco 5. Observando-se em seguida as amebas ao microscópio, constatou-se que a gradual diminuição da velocidade de formação dos vacúolos pulsáteis a partir do frasco 2. No frasco 5, não se formaram esses vacúolos. Letra A. O que aconteceria se as amebas do frasco 1 não tivessem capacidade de formar vacúolos? Vamos entender o exercício. O que aconteceu? Então, tinha 5 frascos com água de lagoa. Todos eles tinham uma amebinha lá. A partir do frasco 2, do frasco 2? Isso, do frasco 2 até o frasco 5, eles começaram a colocar sal. Então, por exemplo, no 2 eles botaram uma colher de sal. No 3, 3 colheres. No 4, mais colheres. E assim foram colocando mais colheres de sais. Eles perceberam que lá no frasco 5, a ameba que tinha lá, ela não tinha tanto vacúolo contrátil, não precisava tanto do vacúolo contrátil. Aí a pergunta é, o que aconteceria se as amebas do frasco 1 não tivessem capacidade de formar vacúolos? O que ia acontecer? Ela ia explodir, porque como ela está num ambiente doce, ela é mais salgada em relação ao meio. Ela tem menos água dentro do corpo dela, ela é hipertônica. Então a água vai começar a entrar loucamente, ela vai explodir. Lembra disso que a gente conversou? Então, o que você devia responder ali? O que aconteceria se as amebas do frasco 1 não tivessem capacidade de formar vacúolos? Por quê? A ameba, por ser um protozoário, ela tem os vacúolos contráteis porque em ambientes doces ela é hipertônica com relação ao meio, porque ela precisa, por osmose, a água entraria em grande quantidade dentro dela. Por isso que o vacúolo contrátil precisa fazer esse movimento de mandar a água para fora. Tudo bem? Letra B. Por que no frasco 5 não se formam vacúolos? Já respondemos. Porque ela está em um meio que é isotônico para ela. Um meio onde a concentração tá ok. Então, ela não vai ficar entrando água, a água não vai sentir uma diferença de concentração. Então, ela não vai começar a entrar dentro da ameba. Então, por isso que teve uma diminuição dos vacúolos, porque não precisava dele mais. Tudo bem? Belezinha, tranquilinho, exercíciozinho de boa. E é isso aí, gente. Muito obrigada pela atenção. Espero que vocês tenham entendido e se apaixonados pelos lindos protozoários. Qualquer coisa, tamo junto, tamo aí, me mandem mensagem. Beijinhos!